um tema que não é fácil, o futuro da educação e a busca pela formação completa do indivíduo. Eu sou professor de didática e currículo na Universidade de Brasília, sou historiador e pedagogo de formação, então não dá para falar de educação sem situar historicamente aonde a gente está. Nós somos uma ex-colônia portuguesa que tivemos 2 ditaduras militares, fomos católicos até esses dias. Isso tudo traz impacto. Então, a gente precisa pensar uma educação brasileira a partir do Brasil. Isso é um ponto fundamental. As experiências de fora são fundamentais, desde que a gente não colonize e continue colonizando o nosso currículo. Isso é fundamental também. Então, eu sempre digo isso. Nenhum país investe tão pouco na educação como o nosso. Então, a gente precisa parar também para pensar e refletir sobre isso, antes da gente continuar transferindo experiências de outros lugares para cá. Eu preciso pensar a educação da Ceilândia, de Taguatinga, né? Eu tive 15 anos na Secretaria de Educação como professor em Ceilândia, continuo morando em Ceilândia, conheço a realidade que Juliana está falando, formo professores, mestres, doutores na Universidade de Brasília para pensar política educacional e o Estado para pensar aquilo que realmente interessa, que é o papel da escola, principalmente a escola pública. Nós temos hoje 85% das crianças no Brasil matriculadas na escola pública, 15% na escola privada, particular, e a gente precisa pensar essa relação, não dualista, nem maniqueísta, porque tudo é educação, e a gente quer parceria e dialogar sempre com quem promove a educação. Então, o meu tema, que eu pensei, educação, currículo e formação integral, são as reflexões e os desafios para o século XXI. E eu sempre digo, qual é a escola do futuro? É a que conseguiu vencer os desafios do presente, porque a gente tem muitos desafios. Então, olha do que eu vou tentar tratar. O cenário que nós temos e vivemos, eu digo que a gente vive hoje 3 grandes colapsos. O mundo está em rede, está conectado, é um colapso tecnológico. O mundo que é planetário tem e vive um colapso ambiental. Se a gente não pensar nos colapsos ambientais que a gente tem, nós não vamos ter planeta, não tem plano B. Então, a educação precisa pensar nas questões ambientais, em todo o seu percurso curricular. Quando eu falo de currículo aqui, eu estou falando das formas de organizar o conhecimento. E isso é crucial, porque quem tem o poder de dizer o que é conhecimento na escola, na educação, vai determinar o que é avaliação, o que é didática, o que é formação de professores, o que é teste, o que é prova, se a educação é mercadoria, se é habilidade, se é competência, se é mercado de trabalho, se é mundo do trabalho, qual é o papel que as famílias vão ter ou não na escola. Isso é uma discussão curricular. E a gente quer a comunidade escolar junto, a gente quer a universidade, a gente quer o Instituto Federal, a gente quer o Estado, a gente quer o governo, a gente quer os pais, as associações, todos e todas que estão interessados numa educação. E aí eu vou me apropriar daquilo que a Juliana trouxe, porque dialoga muito com quem eu estudo, pesquiso e falo de educação e vivo a educação, como eu disse, há 24 anos. Educação tem uma função social muito importante, desenvolver a humanidade que não é nata. A gente nasce mamífero. A gente vai para a escola, e aí por isso que a gente precisa da escola, sim. Ainda precisamos da escola para desenvolver essa humanidade. Qual é a função social da escola? Garantir conhecimento científico, artístico, filosófico de alto nível. Se a pessoa vai utilizar isso para entrar na universidade, para ir para o curso técnico, para ir para uma profissão, a gente precisa garantir que essa autonomia seja dada a partir do conhecimento que a escola precisa trabalhar. Qual vai ser esse conhecimento? Vamos decidir junto, não é? Então, o mundo vive também é um espaço de convivência, mas a gente vive um colapso democrático. Um colapso democrático com um avanço também da perda dos direitos da democracia. A educação do futuro também não pode abrir mão da justiça democrática. E aí tem o papel estratégico da educação, do currículo, e aí entra também esse desafio de promover essa educação integral, que não é, em absoluto, sinônimo de escola de tempo integral. Eu estou falando de escola, de educação omnilateral, bem na perspectiva gramsciana mesmo, do Gramsci. É formar o ser humano sujeito em todos os lados. Não só conteúdo, não só conhecimento, mas nas emoções, nas habilidades, para lidar com esse mundo que é um colapso e está em colapso. Para chegar, então, naquilo que eu vou propondo, que é um desafio, por uma sustentabilidade planetária, social, democrática e libertadora. Eu acho que a gente acredita nisso, está na educação e levanta todos os dias porque acredita numa educação verdadeiramente emancipadora, cada um no seu lugar. Então, veja, o cenário que a gente vive, das novas tecnologias, e a gente quer se apropriar disso. Eu quero pensar uma IA generativa para todas as escolas. Eu não quero só uma escola, uma em Brasília, que trabalhe com isso, que não tenha muros ou que tenha só jogos, para um grupo pequeno, que tem uma mensalidade de 5 mil e oferece 10 bolsas. Eu quero para a escola pública toda. Eu quero para todo mundo. Eu quero pensar isso para todo. Eu quero uma política pública, o Estado em ação. As novas tecnologias estão aí e precisam chegar para todos e todas. Se a gente quer verdadeiramente uma educação do futuro.
mas é uma educação do futuro para todo mundo, não para um grupo pequeno. Senão a gente vai continuar sendo um país colonial, pelo menos em mentalidade, em política. A educação está sendo colocada na mão de todo mundo, menos na mão de professores. Está sendo colocada na mão de militares. Eu não estou falando aqui de escola militar, mas de cívico-militarizada. Está sendo colocado na mão de empresas para administrar a escola pública. E isso não é legal também. A gente tem esquecido das questões planetárias, a gente tem perdido o feeling de discutir o que é a democracia nesse país, que custou tão caro para a gente, muito caro, e isso é uma questão curricular fundamental também. Esse é o cenário que a gente vive, em parte. Então, a escola não é só para aprender conteúdo, mas isso também é conteúdo, é vivência social. A gente vê em tanto documento da Unesco, da OCDE, a Base Nacional Curricular, enfim, que diz que a escola tem que se aproximar do mundo real do estudante. O mundo real é esse aí. Se a gente quiser, de fato, que a escola transforme a realidade social. O nosso pensamento é futurista, mas a gente vive uma realidade colonial. Essa matéria é domingo do Correio Web. Ó. Os estudantes do Tocantins querendo fazer o Enem estão atolados aí, ó, porque a gente não tem estrutura, não temos base material na maior parte do país para garantir uma escola de qualidade. É disso que eu estou falando, é dessa escola, é essa educação que eu pesquiso, investigo e vivo, porque a gente precisa de uma escola, de fato, que garanta condições materiais mínimas. Então, não tem como eu falar ainda de IA generativa, de outras questões que eu quero, se eu não garantir base material para quem está no chão da escola. Esse é um ponto. E é muito bom falar de educação sob diferentes perspectivas, porque a contradição faz parte do crescimento. Educar é mais antigo do que a ideia de escola, a gente precisa entender isso. Para além desse dualismo de escola pública e privada, é educação. A gente tem infraestrutura em muitas escolas do século XIX, ainda aqui no país. Há uma desvalorização da carreira magistério. Existe um monopólio do orçamento público por parte de empresas privadas e grupos empresariais. O MEC, gente, virou uma grande pizzaria, e cada fatia da pizza é de uma empresa privada. E eu não preciso nomear aqui, isso é público. Há um monopólio do orçamento público por parte dessas empresas, isso é uma perda muito grande para nós. Tá? A gestão democrática também tem se perdido cada vez mais. A comunidade escolar tem se distanciado da escola. A gente precisa da comunidade para ajudar a decidir, não só como gasta o dinheiro público, mas decidir as questões pedagógicas. A universidade está cada vez mais distante da educação básica, e isso é lamentável, porque não existe educação superior se não há escola. Tá? Há um fetiche por esses testes de larga escala muito grande. O teste de larga escala não é avaliação, é teste. Porque a avaliação consegue mensurar e chegar na aprendizagem, o teste não. E o teste que leva a ranqueamento não nos interessa, se ele não for para melhorar as condições de trabalho. Então, a gente precisa pensar nisso. Né? O aumento vertiginoso da violência social que chega nas escolas, que é um reflexo da sociedade. E a gente ainda vive o paradigma da escola redentora, que é a escola salvacionista, que, na mentalidade de alguns gestores da política pública, imaginam que, se o jovem que vive em situação de vulnerabilidade social chegar somente à escola, a escola vai resolver todos os problemas, e não vai. O professor não faz parte da Liga da Justiça, não é dos Vingadores, ele é um ser humano que tem uma função social. Se não tiver saúde, se não tiver segurança pública e outros órgãos juntos, a escola não consegue realizar a função social dela. Tá bom? Então, esse é o cenário. Sobre colapso tecnológico, eu já falei para vocês, né? Tem uma instituição norte-americana ligada à Universidade de Colômbia que mostrou que mais de 30% das universidades têm vivido o mal do chat GPT. E eu digo que não é um mal, mas é um mal porque as universidades de lá não conseguiram, eu digo, né? As experiências de lá ajudam para a gente repensar políticas de cá. Não tem uma política para deliberar sobre o mau uso do chat GPT. Então, o chat GPT é uma ferramenta fantástica, se a gente souber usar. Aí a generativa também. Então, como é que a gente usa isso para resolver problemas dos impactos ambientais, problema da perda da democracia? É usar o que nós temos de avanço tecnológico para a nossa realidade. É disso que se trata quando eu falo de colapso tecnológico. Não é? É democratizar os espaços das tecnologias da informação e da comunicação. Por exemplo, pensar nos crimes de xenofobia, intolerância religiosa e misoginia que aumentam muito quando o espaço e são as redes sociais. Fazer essa discussão na escola. Por isso que isso faz parte desse ponto primeiro aí do triângulo que eu pensei de colapso, que é o colapso tecnológico. Trazer essa discussão para a escola é fundamental. Sobre colapso ambiental, né? O planeta aumenta 1 grau Celsius a cada ano. A gente vive aí risco de chuva ácida o tempo todo. O Brasil concentra a maior quantidade de queimadas da América do Sul.
Nós vivemos enchentes em lugares que nunca houve. O deserto do Saara, esse ano, choveu. São todos os dados que a gente tem aqui, são públicos do clima-tempo. Então, se isso não chega na escola também, a escola está deixando de trabalhar muitas questões. Então, o colapso ambiental também é importantíssimo para a gente pensar nessa escola do futuro. E o colapso democrático é pensar por que países tão avançados democraticamente têm trazido tantos retrocessos. Essa campanha do partido da extrema-direita na França, que pedia para que todas as crianças brancas do olho azul fossem às ruas e que esse era o país das crianças brancas do olho azul. O país, a França agora, eu não estou trazendo uma coisa fantasiosa, e nem foi uma IA generativa que criou, eram os outdoors que o partido da extrema-direita da França usou. Então, assim, se a gente for parar para olhar o tanto que a gente tem perdido nessas discussões, e não é questão de partido político aqui no Brasil, tá? Não é questão do mal contra o bem, mas é de discussão sobre a política democrática dos últimos anos aqui, é trazer essas discussões para a escola o tempo todo, tá bom? Qual é o papel estratégico da educação e do currículo, então, para eu não me estender no meu tempo? É imaginar que esse currículo, que são as formas de organizar o conhecimento, precisam ter espaço para que a comunidade escolar, os gestores da política pública, o diretor, a professora, todas as entidades que têm interesse na escola tenham voz ativa para elaborar, que não sejam documentos prontos no modelo top-down, de cima para baixo. Que tenham diálogo, sim, com os testes de larga escala, porque eu preciso que a minha escola entre no mapa desses testes, para a gente entender aonde que a gente está falhando para melhorar e propor soluções, sabe? Então, questões como você imaginar que Enem, PCN, BNCC, o currículo e movimento do DF, o projeto político-pedagógico da escola, os livros didáticos, são todas manifestações do currículo escolar. E isso que eu estou dizendo faz parte das formas de organizar o conhecimento. Mas se no centro desse currículo eu não considerar quem é o sujeito, a pessoa, o humano, a humanidade que está na escola com todas essas questões imbricadas, eu não estou desenvolvendo a educação. Mas não há um modelo. Embora haja normativas mundiais, globais, locais, regionais, a gente precisa considerar um ponto fundamental, a autonomia pedagógica e intelectual de cada escola para desenvolver o seu projeto pedagógico e o seu currículo, a sua forma própria de desenvolver a educação, sabe? E aí, sobre formação integral, quais seriam os desafios de pensar essa formação integral? Meu último ponto, para fechar no tempo. Primeiro, educação em tempo integral ou jornada ampliada não é um antídoto para as mazelas da educação no Brasil. Se você aumentar o PIB, já investir na educação e for bem gerenciado, já resolve muita coisa. A ideia de um projeto político e pedagógico é muito mais importante com uma intenção do que um slogan de campanha de partido político. Estrutura, investimento predial é essencial, investimento na carreira, combate à malversação de gasto público, isso tudo a gente tem pesquisas em números que mostram que funcionam muito mais do que um slogan de campanha de partido político. A educação integral não é antídoto. Imagina, você precisa de muita estrutura. Você não tem formação integral em tempo integral sem um currículo integrado. Você precisa vencer o inchaço curricular, outras pessoas que me antecederam aqui falaram muito bem, cada uma à sua maneira, que há muitas disciplinas e conteúdos na escola desnecessário, e eu concordo. Mas isso se dá às questões da política top-down, de cima para baixo. Alguém disse que era para ensinar isso dessa maneira, mas não foi consultado os maiores interessados. Aquele que modela o currículo todos os dias, o professor e a professora, e os estudantes. Precisamos descolonizar os nossos projetos curriculares. Quem é que fala melhor e faz melhor a educação? Aquele que está na sala de aula todos os dias. Então, a escola de hoje deve formar muitos cidadãos para profissões que nem existem ainda. Por isso que a gente tem que ir pensando formas alternativas de pensar isso. E eu vou encerrando, que são muitas provocações, e o bom são as discordâncias, para resgatar alguém que foi muito mal compreendido e alguém que é citado aí só por outras pessoas que só leram orelhas de livros dele. O Paulo Freire, sabe? E se a gente tivesse lendo muito mais o Paulo Freire, tentando não aplicar aquilo que ele criou para uma realidade, uma sociedade de 40, 50 anos atrás, mas pensando de forma crítica e esperançosa na ação, não só na reflexão, a gente diria assim, ó, por tudo isso, me parece uma enorme contradição com uma pessoa progressista que não teme a novidade, que se sente mal com as injustiças, que se ofende com as discriminações, que se bate pela decência, que luta contra a impunidade, que recusa o fatalismo cínico e imobilizante, não seja criticamente esperançosa. Então, eu digo mais, que a gente seja e possa ser esperançoso na ação, no lugar de fala, respeitando a autonomia intelectual de cada escola. Obrigado.